Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos pela vida, te louvamos pela salvação e bendizemos a ti, Senhor, pela tua bondade. Ó, Senhor, continua conosco, nos dando a tua direção, proteção. Abençoa os nossos irmãos, a tua igreja, guarda os teus servos em todo lugar, nossos ouvintes, Pai, nossos ajudadores. Toma em tuas santas mãos, dá graça, Senhor, ao teu povo, na cidade e no campo. Opera, meu Senhor, na vida da igreja, nossos irmãos que estão sempre conosco através do rádio. Toma em tuas santas mãos, ajuda, dá a tua paz, a tua proteção, a tua bênção. Amado Senhor, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo te oramos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento. Nós estamos no ano 34 e hoje a nossa meditação é em 2 Crônicas, capítulo 34. Segundo Crônicas, capítulo 34, versículos de 1 a 5. Um texto pequeno com uma grande mensagem para nós, porque fala da experiência de um rei menino. Fala da experiência do povo de Deus e suas grandes provações. Louvado seja o nosso Deus. A palavra de Deus, meus amados irmãos, ela é cheia de orientações poderosas para a nossa vida em todos os aspectos. Aqui nós vamos ver a manifestação da justiça nos homens que tinham temor de Deus, mesmo investidos de tanta autoridade, como é o caso aqui do rei Josias. Então vamos à leitura, segundo Crônica 34, 1. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém, dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. E derrubaram perante ele os altares de Baalim, e cortaram as imagens do sol que estavam acima deles, e os bosques e as imagens de escultura e de fundição. Quebrou e reduziu a pó, e espargiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou Judá e Jerusalém. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos. Bendizemos a ti pela vida, pela salvação, suplicamos pela igreja. Abençoe e guarda a tua igreja. Guarda, meu Senhor, todos os teus servos, crianças, jovens e adultos. Toma em tuas santas mãos cada ministro teu, dá graça e vitória ao teu povo, Pai. Em o maravilhoso nome de Jesus te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, é conhecido de todos os que detêm mais informações, a questão das monarquias, as dinastias. E numa monarquia, numa dinastia, um menino de 8 anos é realmente um sustentáculo para a instituição. Josias era filho do rei Amon, neto do rei Manassés.
O rei Manassés, na minha visão bíblica, na minha visão teológica, o rei Manassés foi a pior de todas as pessoas que viveu, sendo um descendente de Abraão, sendo um descendente ou um herdeiro do trono de Davi. Manassés, na minha avaliação, foi uma praga das piores. Mas nosso Deus, na sua infinita grandeza, no seu infinito poder, ele deixa acontecer um caso desse para mostrar também a infinita compaixão. Porque Manassés, ele reinou 55 anos. E é como se a gente pudesse dividir o reino de Manassés em duas épocas. Meio século fazendo miséria e 5 anos depois, portanto, os últimos 5 anos de vida, tentando consertar. Deus é tão compassivo, tão misericordioso, que perdoou o infeliz rei, manteve a sua linhagem. O sucessor dele foi o Amon, seu filho. Começou a reinar com 21, 22 anos e reinou mais 2. E era tão ímpio quanto o pai. A sorte é que morreu logo. E como era um jovem, o Amon era um jovem, o seu filho tinha 8 anos, quando ele morreu. Então, o que aconteceu é que a monarquia foi mantida, a dinastia foi mantida, o sistema foi mantido e o menino foi entronizado com 8 anos e ajudado pelos conselheiros, pelos sacerdotes, um menino que tinha também uma índole diferente. E esse texto é maravilhoso, é pequeno e é rico, é pequeno e é profundo. Porque apesar de ser um menino quando foi entronizado, com 8 anos, ele passou 8 anos aprendendo as coisas do reino. E com 16 ele já estava tomando realmente as rédeas do poder, as rédeas do reino, as rédeas da realeza. Claro que ele tinha conselheiros do melhor nível, porque toda nação, todas as nações têm homens extraordinários que desejam o bem geral, o bem comum. Diferentemente do pai, que morreu jovem, mas o texto, a escritura denuncia, dizendo que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o avô, que foi realmente uma praga, 50 anos fazendo maldades e 5 anos tentando corrigir, remediar. A glória daquela maldade desgraçada foi para Deus, porque Deus, do seu grande amor, perdoou o infeliz, manteve a dinastia e abençoou, ungindo de uma forma gloriosa o Josias, o rei menino, o menino rei. O versículo 2 diz que o Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu pai. Ele era filho do Amon e neto do Manassés. Mas acontece que aqui, Davi, seu pai, é a questão dinástica. A paternidade dinástica. Ele era da tribo de Davi, era da casa de Davi, portanto, filho de Davi. A exemplo desta exposição da verdade bíblica, nós encontramos
cerca de 1000 anos depois de Davi, aquele menino que nasceu na manjedoura, que se criou em Nazaré e foi conhecido pelo mundo todo como Jesus, filho de José, filho de Maria, o filho do carpinteiro, que também aprendeu o ofício, era chamado filho de Davi. Porque os que acreditavam em Jesus como proveniente da casa de Davi e acreditavam que ele era o Messias, como de fato é, já o chamavam filho de Davi. Então o exemplo é semelhante. O Josias era filho de Amon, o seu pai biológico, e neto de Manassés, pai biológico de Amon. Mas é chamado aqui de filho de Davi, por causa da dinastia. Davi era seu pai dinástico. E o texto dá testemunho a respeito de Josias, dizendo que ele não se desviou dos caminhos de Davi, dos caminhos do Senhor, que Davi palmilhou, que Davi andou e deixou o exemplo. E o Josias não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. No 8º ano de seu reinado, portanto, com 16 anos de idade, ele começou a buscar a Deus. Ele queria ter experiência pessoal, orientação pessoal. Ele queria, sim, sentir a mão de Deus, o poder de Deus, até porque um menino de 12 anos em Israel, do passado e do presente, já tem informação suficiente para conhecer o seu povo e saber o que quer. É por isso que Jesus também, no seu tempo, estava entre os doutores com 12 anos, sendo sabatinado. Então, aqui diz que ele estava no 8º ano do seu governo quando começou a buscar a Deus. Ele queria ter experiência com Deus, como Davi tinha, como muitos homens tiveram. E ele começou a buscar a presença de Deus, a orientação divina. Ele começou a buscar a Deus. Deus lhe deu graça, lhe deu orientação, Deus lhe deu força, Deus lhe deu vigor, Deus lhe deu amor pelo seu povo e ele começou uma reforma. 4 anos depois, portanto, no 10º ano, aqui nós temos, é incrível, mas também facilita, fica prático para a gente entender. Ele tem a primeira divisão, ou seja, ele recebe o trono ou é entronizado com 8, aí a primeira divisão ou menção, a divisão deste tempo, é quando ele tem 16 e começa a buscar a Deus. E ele começa a buscar a Deus, recebe a graça e vai fazer a purificação da cidade e da tribo, da tribo, da cidade e do reino. No 10º, ou seja, com 12 anos de reinado, 12 anos de reinado, ele começa a fazer uma grande modificação em tudo. Começou a purificar Judá e Jerusalém. Tirou os altos. Os altos, na linguagem da antiga aliança, eram espaços arborizados, espaços bem cuidados, mas eles tinham finalidade perversa. Como hoje nós temos nas cidades, inclusive do nosso país, praças com nichos, praças com um altar, uma capela, uma praça pública, tem ali uma imagem de escultura e tem algumas, não sei se aqui no Ceará tem, mas tem algumas que tem, além da imagem de escultura, ainda tem um negócio para se botar dinheiro. Ainda tem um cofre, um negócio ali para arrecadar fundos.
Eu estive numa cidade turística e lá tinha o espantalho e um cofre, no pé do espantalho ainda tinha lá, cofre do povo de Deus. Só que o povo de Deus é só para botar, quem tira ali vai levar para o Satanás. Acontece que o Josias começou a tirar os autos. Eram praças urbanizadas, arborizadas, bem feitas, com imagens de escultura, com símbolos imorais, lugares para prostituição cultural. Ele tirou os autos. Os autos eram o altar com o ídolo. E nesta área tem os bosques, né? O bosque, que era exatamente os lugares onde o pessoal fazia a sua homenagem aos deuses da fertilidade, da prostituição. Imagens de escultura, portanto, escultura de pedra, escultura de madeira, escultura em si, e imagens de fundição. Tinha imagens de ouro, imagens de prata e de outros materiais. No versículo 4 diz que ele mandou derrubar, derribaram perante ele os altares de Baalim. Os altares de Baalim eram marcos na cidade, nas praças públicas, nos átrios públicos, e tinha, por incrível que pareça, até mesmo no complexo do templo. Tinha ali, no complexo do templo, aquelas áreas abertas, tinha altares de Baalim. O que era? Eram representações de Baal, representações de pequenos tamanhos, pequenas estátuas. E nestes lugares não havia prostituição, era só para reverenciar. Era reverência. Era para honrar, respeitar aquela desgraça. Ele mandou derrubar os altares de Baalim, cortou as imagens do sol que estava por cima dessas imagens. Existia o culto pagão, popularizado em toda a Ásia, que adorava o sol. Também era muito popular na Europa Oriental, no Irã, o atual, que era a Pérsia e a Média no passado. E ali se adorava o sol. Tinha os altares, as imagens do sol. Era representado por um disco solar. E tinha também esculturas e tinha também imagens de fundição. E ele quebrou o que podia quebrar, queimou o que dava para queimar e espalhou as cinzas das coisas que representavam os deuses pagãos. Ele semeou a cinza daquelas pragas, daquelas desgraças, nas sepulturas dos idólatras, nas sepulturas dos sacerdotes, dos profetas e de todos aqueles animais que eram vinculados à maldade espiritual. E ele fez uma coisa que deixou todo mundo chocado e, ao mesmo tempo, consciente. Ele exumou sacerdotes que ensinaram o povo a se prostituir com os ídolos. Ele exumou sacerdotes daquela área, nos sepulcros dos reis e em outras áreas de repousos de mortos.
E ele exumou sacerdotes perversos e queimou os ossos deles para profanar o lugar, profanar o altar. Todos aqueles altares foram profanados com osso de defunto, pó de osso de defunto. Ele queimou os ossos, ele esmagou os ossos, e os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares. Aqueles que tinham levado o povo à idolatria, agora tinham seus ossos queimados no altar dos ídolos. E o texto conclui dizendo: e purificou Judá. Purificou Judá e purificou Jerusalém, cumprindo, portanto, a missão, cumprindo, portanto, a indicação divina do seu nome, e fez a mudança. Portanto, nós temos vários aprendizados aqui. Uma é que os filhos nem sempre seguem os seus pais. Pais piedosos, como o pai do Manassés, foi um homem piedoso. E o Manassés foi uma desgraça. Manassés gerou Amon. Amon só reinou 2 anos, mas foi 2 anos de maldade, conforme as maldades do seu próprio pai. E o Josias reinou 21 anos. Na verdade, reinou 31. 31 anos e andou nos caminhos de Davi. Não andou nos caminhos de Manassés. Não andou nos caminhos de Amon, seu pai. Andou nos caminhos de Davi, seu pai. Espero que tenha deixado claro. O Amon era o pai biológico de Josias e Davi era o pai dinástico, o pai pela dinastia, pela tribo e pela dinastia. Que Deus abençoe os meus irmãos, que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus nos guarde sempre e nos ensine a servir e servir melhor. Vamos fazer a nossa oração pelo memorial. O memorial da oração, aqui tem os nomes de meus irmãos, meus pastores, meus amigos, até alguns desafetos, acredito. Porque tem pessoas que não conseguem, eu não tenho tapete para ninguém puxar, aí eles tiram o apoio. Quando a gente não fala o que eles gostam, o que eles querem. E eu não falo o que o povo gosta, o que o povo quer. Eu falo a palavra de Deus que o povo precisa. Meus irmãos, Deus me deu a graça para ser diferente também. Eu não falo o que o povo quer. Eu falo o que o povo precisa. Todos precisam da graça, do perdão, do amor de Deus, do encorajamento, da mão amiga. Todos precisam de boa orientação, todos precisam de ajuda quando estão fragilizados. Todos precisam. Então, Deus me deu graça, são 54 anos de missão, 56 anos de fé já completados. Completei no dia 19 de abril. 56 anos de fé, 54 anos de serviço, e eu não faço o que as pessoas querem, eu faço o que as pessoas precisam. Então, orem por mim, no nome de Jesus Cristo, e nós vamos apresentar este memorial. Amado Senhor, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pelo teu amor. Obrigado pela tua graça. Obrigado, meu Senhor, pela tua mão
poderosa, sustentando, segurando as nossas frágeis mãos. Ó Deus, abençoe e guarda os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos ajudadores e recompensa com a bênção dos céus, Pai, aqueles que têm estado conosco como verdadeiros cooperadores, orando, contribuindo e divulgando. Pai bondoso, Pai santo, ouve a nossa petição, olhando, Senhor, para cada um dos teus servos contidos neste memorial. Dá a tua graça, santificando vidas, operando maravilhas pelo teu imenso poder. Em nome de Jesus, nós te pedimos para todo sempre. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.